Meu nome é Ju Yukari Murakami, é o meu nome de escritora. Eu sou autora de ficção especulativa de Belém do Pará. Também sou advogada, atuo no direito tributário, aqui em Belém também. Costumo escrever os gêneros de fantasia, ficção científica, na maior parte das vezes. Terror, quando me convidam para antologia. Não tenho muito hábito de escrever por iniciativa própria. Mas fantasia e ficção científica são o que eu escrevo há muito tempo, desde meus 9 anos de idade. Minhas obras são temas que envolvam a representatividade amarela, né? Em especial a nipo-brasileira, que eu tenho ascendência. Costumo escrever também sobre o impacto cultural na vida de pessoas que são imigrantes, né? Eu acredito que nós sejamos o resultado de muitas histórias dentro de um país que supostamente deveria nos acolher, então eu tento transformar isso em metáfora nas minhas obras. Eu sou descendente de português, meu pai era português, minha mãe é filha de japoneses, então tudo isso faz parte do que eu sou e eu levo para as minhas histórias também. Junto com o protagonismo feminino, que normalmente é bastante diverso nas minhas obras, e a ambientação nortista mesmo, que é onde eu moro, é onde eu vivo, e eu gosto muito de trazer minha cultura paraense para dentro das minhas obras. Como é o seu processo de criação e o que mudou com a pandemia? Bom, eu paralelamente sou advogada. Né? Nós, do mercado editorial independente, a gente costuma dizer que temos um trabalho que paga as contas e o trabalho que é do espírito, né? Daquela paixão toda que é da escrita. E aí, como eu preciso realmente pagar as contas, sou responsável pelas contas da minha casa, eu passo a maior parte do dia no escritório, trabalhando com direito tributário, e normalmente eu só tenho tempo de escrever à noite. Isso quando eu não tenho tempo de escrever durante o final de semana. E assim, é uma verdade universalmente consagrada em qualquer parte do Brasil que transporte público é complicado, né? Então ele cansa, é muito tempo no trânsito, e tudo isso influencia na minha rotina de escrita quando eu estou trabalhando presencialmente, que é o que está acontecendo na atualidade. A gente já está retomando com o escritório presencialmente, conforme as pessoas vão se vacinando. E durante a pandemia, isso teve um efeito reverso para mim, particularmente. Como eu estive muito tempo em casa, eu não tive que pegar trânsito, não tive que fazer determinadas diligências que fazem parte da rotina da advocacia, eu escrevi muito. Né? Minha produtividade na pandemia aumentou drasticamente. Então, às vezes, como o horário do advogado é flexível, eu escrevia em qualquer horário do dia, não precisava me deslocar e estava lá disponível o meu computador para que eu pudesse escrever. Mas, normalmente, quando eu trabalho presencial, não tem muita regularidade. Né? Às vezes eu chego em casa muito tarde, eu não consigo escrever, eu compenso no dia seguinte, e é assim a rotina. Como você faz para conciliar as profissões de escritora independente e advogada? Falaste conciliar, eu fiquei pensando, nossa, eu acredito que até hoje eu não saiba qual é a fórmula. Mas das dificuldades eu posso deixar claro aqui que é tempo, né? E eu não falo só por mim, eu conheço muitos autores independentes que sentem essa carga, muito trabalho, e também muitas ideias, e às vezes a gente de fato não consegue conciliar. O tempo que a gente tem é muito escasso, então a gente aproveita final de semana, alguns aproveitam o horário de almoço, outros aproveitam o horário que tem no metrô. Aqui em Belém nós não temos metrô ainda, mas o pessoal de São Paulo, por exemplo, eu conheço muitos autores que sentam no metrô e escrevem no metrô mesmo, alguns escrevem no celular em pé, e é assim que é a vida do autor independente. Tem um trabalho, né, presencial em paralelo. Quais são as vantagens e desvantagens de ser um escritor independente? Eu diria que eu, pessoalmente, acredito que ser um escritor vinculado a uma editora ou com um agente literário é sempre um pouco mais vantajoso, porque o editor independente ele precisa assumir o papel de produção editorial que tem, né, dentro do processo de publicação e de confecção de um livro, e a gente assume o papel de todo mundo. Tem uma autora independente que agora está agenciada e foi recentemente chamada para a Galera Record, a Juliana Domingues, minha xará, por sinal. Ela fez até um meme em que ela tirava foto de si mesma com roupas de vários tipos de profissão, contadora, distribuidora, editora, revisora, e é exatamente isso, né? Nós somos a nossa equipe, somos uma equipe. Então, o autor independente, ele sente a carga de trabalho nesse sentido, né? Eu estou preparando agora
uma publicação para vir em agosto, era para vir em julho. Então, desde já tu já sentes, né, essa questão do devagar para a gente, mas é normal, é isso mesmo, a gente tem que correr atrás e conhecer o mercado. E eu tô com essa publicação para agosto, eu fui atrás de profissionais do mercado editorial independente, cada um tem o seu nicho, né? Tem pessoas que fazem a leitura crítica ou edição, que algumas pessoas consideram a mesma coisa, outros fazem a revisão gramatical, ilustração de capa, diagramação. E aí também estou pesquisando influências digitais para que eu possa pedir para que divulguem o meu livro, né? E eu estou fazendo a coordenação de cada uma das etapas, que normalmente esse tipo de coordenação vem por parte ou de um agente literário, que faz o intercâmbio, ou de um editor de produção, que é contratado por editoras, né? São editores fixos de produção, que é diferente de editor de texto. Então, o autor independente, né, a gente sente realmente a sobrecarga de trabalho. A vantagem que eu acredito, né, mas talvez dentro de uma editora ou com uma agência literária, o contato com os leitores possa ser diferente. Da minha experiência com os autores que eu conheço, que são agenciados e que são editados por editoras mais tradicionais, né, mais antigas aí do nicho, consideradas maiores, eu vou botar entre aspas maiores no sentido de produção mesmo, de capital social, enfim. Mas elas são... esses autores, eles... os que eu tenho contato, eles têm mais liberdade para falar com os leitores, eles têm um contato direto com o público, enfim. Mas eu acredito que o autor independente, ele é a equipe dele e, assim... tem vantagens hoje em dia comparado com antigamente. Antigamente as pessoas não conseguiam publicar monetizando. A Amazon ela deu essa abertura, então nós temos muitas vantagens se comparado com autores das gerações passadas, da década de 90, 2000, que só podiam publicar de forma gratuita mesmo, não monetizavam o seu trabalho. Mas eu acredito que ainda um autor contratado por editora ou agenciado tenham certas vantagens nesse sentido, mas, assim, tá todo mundo no mesmo barco, o mercado editorial está em crise há um certo tempo aí, e todo mundo se ajuda, todo mundo procura, de fato, não criar rinha e nem rivalidade nenhuma, pelo menos eu fujo disso. Mas é esse meu panorama geral. Quais são as diferenças no processo de publicação de um livro digital e um livro físico? Teve bastante. Quando eu publiquei o Guardiões do Império, o selo do sétimo, em versão física, eu não conhecia do mercado editorial. Eu entrei mesmo como se eu estivesse pulando de um avião e não soubesse onde eu estava caindo de paraquedas, né? Então, assim, foram muitas novidades e foi encabeçado por uma editora. Eu ganhei o prêmio Fox Empírio de Literatura em 2017 e com ele garanti a publicação gratuitamente, eu não precisei arcar com absolutamente nada. E o editor ele tomou conta de todo o processo editorial, a escolha da capa, a escolha do revisor, a diagramação, a distribuição do livro. A parte da distribuição, quando a editora é considerada pequena ou média para fins, de novo, para fins de capital social e para fins de tradição mesmo, de tempo, ela também tem uma certa dificuldade para acessar algumas livrarias. Então eu precisei também dar a cara a tapa, ajudar. Todo autor eu recomendo que ajude a sua editora a divulgar, divulgue seu próprio livro, porque assim, o livro não se vende sozinho, né? Então isso não mudou, né? Tanto como publicada por editora em versão física e como publicada de forma independente, eu continuo tendo acesso aos meus leitores, continuo indo atrás, buscando e divulgando meu livro. E só que com o livro físico eu tinha acesso a eventos literários. Isso também na época que não rolava a pandemia, né? Mas eu ia para o Animazon, que é o evento aqui de Belém, para o Anime Geek. E lá eu tinha contato direto. Tínhamos uma sala literária específica para escritores independentes aqui do Pará e nós divulgávamos nossos livros. Os livros físicos nós tínhamos. Mas em relação à minha publicação independente, tudo diferente. Eu também não conhecia pessoas que trabalhassem de forma independente no mercado, que trabalhassem com revisão, diagramação e etc. E eu fiz tudo sozinha. Não recomendo. Se puder pagar por esses serviços, pague. Se não puder, tente aprender ao máximo, que não foi o que eu fiz, acredito. Hoje em dia eu vejo muitas falhas no que eu fiz, então eu recomendo que realmente se busque curso, se busque aprender. Tem o YouTube também, vários vídeos de graça, de acesso gratuito, para que a gente possa ter conhecimento de como formatar o livro, né? Enfim. Mas fui eu que tomei conta de tudo, né? É um pouquinho mais fácil, porque tu não precisas ficar divulgando o livro físico,
mas ao mesmo tempo toda a cadeia de processo estava lá e eu precisava me virar. Você sentiu diferença na venda dos seus livros durante a pandemia? Com relação aos livros físicos, eu precisei fazer promoções dos meus livros, porque senão eu não venderia. Os livros físicos eu senti bastante, eu ainda tenho exemplares do meu livro físico, e eu precisei sempre estar no Instagram, divulgando, no Twitter, fazendo vídeo, colocando em promoção, dizendo, olha, o frete vai ser tanto para todo mundo no Brasil, e assim eu consegui vender relativamente o que eu venderia em eventos, no mesmo período, assim. Um pouco menos até, na verdade, calculando os últimos anos. O livro digital vendeu muito mais. Né? A Amazon, ela fez vários períodos de assinatura gratuita do Kindle Unlimited, e aí as pessoas começaram a baixar os livros, né? Quem tem aí contrato de exclusividade com a Amazon começaram a baixar livros de autores independentes no Brasil, e aí houve bastante download. Como você começou a escrever? Por que você decidiu ser uma escritora? Bem filosófica. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia porque eu tinha começado a escrever. Eu comecei a escrever aos 9 anos. Eu sabia apenas de uma coisa, que era contar histórias. Eu amava contar histórias, até hoje eu gosto. Dizem na minha família que quando as pessoas iam contar histórias para mim, quando eu era criança, eu quem acabava contando para elas. Então, tudo isso acabou me levando a querer escrever. Eu comecei a ler livros também. Então, a estrutura narrativa fica na nossa cabeça e a gente vai e começa a escrever. E foi assim durante muito tempo. De 9 até os meus 21 anos, mais ou menos, eu escrevia querendo um dia ser publicada, mandava para edital, não dava certo, recebia meus não, respirava fundo, continuava escrevendo. Tem que ser assim. A gente sempre vai receber muitos não, normal. Mas quando eu recebi o prêmio Fox Empírio, que foi uma surpresa para mim, eu comecei a ter noção do que era o mercado editorial de fato. E aí eu percebi, nossa, isso aqui é um plano de carreira profissional também. Pode até ser que não se ganhe muito dinheiro com isso, pode até ser que demore para se ganhar um pouco de dinheiro com isso, mas é uma carreira profissional, eu preciso olhar com seriedade para isso agora. E foi o que eu comecei a fazer. Né? Então, como eu não tenho aí uma editora e atualmente e também não sou agenciada, eu tenho que trabalhar com os meus recursos, né? Fazer networking, conhecer as pessoas, que são extremamente agradáveis. Eu aconselho todos os autores independentes a darem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão aí há um tempão já tem muito mais experiência do que a gente. Acho que vale conversar com as pessoas. Eu, particularmente, estou sempre disponível para conversar com autores. Muita gente que eu conheço está disponível também. Basta ter aquela coragem, né, de conversar, trocar ideias. E me mantenho agora como autora independente. Tenho, sim, pretensões de ser publicada por editora, mas eu preciso mostrar que meu trabalho é sério, que meu trabalho é importante, que as minhas narrativas são interessantes. E ter ciência disso, ter essa maturidade, é de fato um diferencial, e eu aconselho que os autores sigam por esse caminho, que é o que me aconselharam também, né? De ver o nosso trabalho de ver nossas histórias como um trabalho de fato. Quem são as suas inspirações para escrever? Tenho muitos, não só os meus conterrâneos, temos aqui o Andrei Simões, que está há anos no mercado editorial paraense, lutando para uma visibilidade aqui do Norte. É uma região marginalizada no sentido do mercado editorial, tanto ou talvez hoje em dia, devido ao fato de muitos autores nordestinos estarem tomando voz, hoje em dia os nortistas estão tentando seguir por esse mesmo caminho, então a gente sente as regiões marginalizadas ainda. Posso falar da minha outra conterrânea, a Roberta Spindler. Ela tem uma carreira que eu admiro muito, é uma escrita que eu gosto também, eu sempre me empolgo muito lendo os livros dela. Ela é até agenciada pela Três Pontos, com a Tassi Reis, que é uma profissional que eu admiro muito também. E, assim, muitos outros, se eu realmente falar, eu vou acabar sendo injusta, porque, assim, dentro do fundo do meu coração, eu admiro muitos deles e incentivo as pessoas a conhecerem aí no Book Twitter, né, que é como nós chamamos. Como você decidiu falar sobre o Norte nas suas obras? Você acha que faltam obras que falem sobre esse assunto? Faltam muitas obras porque nós não temos muita voz, né? Então, as pessoas não conhecem o Norte, elas têm uma visão um pouco estereotipada, como se o Norte fosse só floresta,
como se o norte, sei lá, até hoje eu ouço piadas de jacaré andando na rua. Então, é muito para desconstruir essa ideia que nós temos, e porque eu ouço muito o conselho realmente de quem já está na estrada há muito tempo, e a Bia Oliveira, que é editora da Suma, ela sempre fala o seguinte: escreva sobre o que você conhece, escreva sobre a sua vivência. Isso é importante também. É importante nos conhecer, é importante conhecer o nosso contexto de vida. Então, isso me marcou muito. Eu escrevo sobre Belém desde 2018, um ano depois que eu publiquei o Guardiões do Império, e eu nunca tive coragem de escrever sobre Belém, porque eu achava que eu não tinha cacife para isso. Eu achava que eu não tinha experiência suficiente de vida, e eu consumia muito o que era de fora. Então, quando eu comecei a perceber que eu poderia escrever sobre a minha cidade, escrever sobre a minha ancestralidade nipônica, por exemplo, sobre várias circunstâncias da minha vida, com elementos de fantasia e com elementos de ficção científica, eu falei, por que não? Vou tentar. E foi o que eu comecei a escrever, e saiu mais fluido do que eu achei que fosse sair. Saiu mais natural do que mundos que eu construo, estratosféricos, extraordinários. Então, eu fico muito feliz de hoje em dia poder levar o norte para o país, para os leitores de outros estados. E quando eu falo norte, não é só o que tem em Belém, não é só a cidade em si, não é só o estado, não é só a região, mas é a forma de falar, é a culinária, são os hábitos, os trejeitos, alguns tecidos que são muito típicos daqui, como chita. Enfim, o norte ele é muito mais do que o próprio ambiente. Um povo ele não está ligado somente ao território em si. O povo ele caminha com cultura, né? Onde ele está, ele leva parte de si mesmo. Se eu morar no sul-sudeste, se eu morar na Europa, eu sempre vou ser paraense. Quais são as dificuldades que você encontrou durante a sua carreira de escritora? Bom, desde os meus 9 anos para cá, eu acho que fazem mais ou menos 14 a 15 anos de escrita, o que eu tenho sentido muito é a marginalização da minha região mesmo. Em meados de... eu não vou lembrar o ano, mas eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu enviei o meu livro para uma editora, cujo nome eu não vou falar, mas, curiosamente, pediam para colocar no assunto a região e o nosso nome. E, naquela época, eu não tinha me dado conta de que isso talvez não fosse tão interessante, né? Então, eu sinto aí uma falta de vozes nortistas e nordestinas no mercado editorial, e até hoje a gente está aí tentando impulsionar e tomar o nosso lugar. Até porque temos leitores aqui. Muitas das vezes a justificativa para não nos aceitarem é porque no Norte e no Nordeste não se lê. E isso é uma informação bastante equivocada. Se não se lê, não existiriam escritores, e nós estamos aqui para contar a nossa história, né? Então, é um sentimento que eu ainda tenho dificuldade. É uma dificuldade que eu ainda estou enfrentando junto com muitos outros colegas meus. Eu acredito que seja isso, uma outra que eu considero, mas que não é tão mercado brasileiro em si, mas é um cuidado que eu sempre tento ter nas minhas narrativas e que eu peço que todos tenham também, que é sobre a representatividade amarela como um todo. Hoje em dia a gente tem tomado cuidado, inclusive contratado leitores sensíveis para tomarem conta, né, dessas narrativas e verificarem se nós não estamos reproduzindo estereótipos sobre um povo, sobre um grupo vulnerável, né? E algo que eu estou lutando também dentro do mercado, porque como a cultura leste asiática como um todo, eu falei de K-pop, falo de animes, de mangás, e até mesmo enfim, dos outros países da Ásia, na verdade, eles sempre são incorporados como exóticos dentro do nosso território, né? Porque, enfim, nós somos frutos também de um imperialismo. Então, existe aí uma grande preocupação em trazer autores de fora, né? E eu percebo que muitos de nós estamos tentando ocupar o nosso lugar aqui também, né? Assim, é todo um cuidado que se tem que ter quando algo que é importante para um povo vira moda, né? Dentro de um cenário capitalista, em que pegam tudo o que representa aquela cultura e transformam em pequenas caixas comercializáveis. E muitas vezes não é assim, né? É bom você saber o que aquilo significa. Eu vejo muita gente tratando... não falo mitologia porque não me encaixaria muito o termo, mas
os conceitos religiosos de outras culturas de uma maneira bastante desrespeitosa, bastante ofensiva. Então eu tento tomar esse cuidado também hoje em dia. O que é leitor sensível? O leitor sensível, ele é responsável por verificar se a sua obra reproduz algum estereótipo relacionado a um grupo vulnerável. E aqui eu falo tanto de pessoas negras quanto pessoas amarelas, comunidade LGBTQIA+, pessoas PCDs. Pelo fato de estarmos muito acostumados à padronização de comportamento, ao arquétipo padrão do herói cis, hétero, branco, nós estamos tendentes sempre a reproduzir falas, atitudes, representações ofensivas para determinada comunidade. E o leitor sensível, ele está lá para justamente lapidar o teu texto e dizer, olha, isso aqui está extremamente racista, isso aqui está homofóbico, isso aqui está ofensivo para determinado grupo. E é sempre aconselhável que aquela pessoa que vai fazer a leitura sensível seja parte do grupo que você está representando, né? Então, algo que eu sempre vejo com os nossos colegas escritores indígenas ou leitores indígenas é que as pessoas, elas querem escrever sobre pessoas indígenas, sobre sua cultura, sobre o seu sagrado indígena, e não procura saber, por exemplo, que existem povos tradicionais muito diferentes no Brasil todo, que não existe só um povo indígena, não é o indígena, são os indígenas, né? São vários povos, e as pessoas não percebem isso, e às vezes acabam reproduzindo estereótipos que o Brasil, né, enquanto uma colônia, né, exploradores vieram aqui e tomaram as terras deles, trabalharam durante anos para que uma imagem negativa fosse construída, né? Temos aí representações que não condizem com a realidade, né? Representações do sagrado indígena, por exemplo. Então, os leitores sensíveis estão aí para tentar corrigir os erros desse imperialismo todo que foi a nossa formação cultural brasileira. Quais mudanças você já percebeu no mercado editorial durante a sua trajetória como escritora? Em relação ao conteúdo que se está vendendo, a gente incorpora muito o que é moda nos Estados Unidos, eu já percebi. Mas nem tudo é ruim, né? A moda do On Voice, né, seu lugar de fala, foi interessante, foi importante, né? É claro que com todo aquele cuidado, né? A gente sempre diz, o lugar de fala não é sobre você não falar e não escrever a respeito de vivências que não sejam suas, mas tomar o cuidado, não invadir um espaço e um protagonismo que não é seu. Ou, se for escrever sempre com um leitor sensível, te amparando, buscando estudar e pesquisar bastante. E é o que eu tenho feito, né? Eu tenho protagonistas que não são nipo-brasileiras, porque, afinal de contas, se eu só escrevesse sobre nipo-brasileiros, eu estaria sendo purista, e eu não sou, né, purista. E eu tenho uma protagonista negra, eu fui atrás de leitura sensível, busquei saber quais eram os aspectos da minha narrativa que poderiam ser eventualmente considerados racistas, ou que já eram racistas, e eu não percebi, porque eu fui formada numa sociedade racista, e estou aprendendo, sempre buscando aprender com essas pessoas, pesquisando também, e eu percebo que hoje em dia se tem essa preocupação, e eu não vejo como algo negativo. O que eu sempre falo com os meus colegas escritores é que escrever nem sempre é para ser confortável. Escrever é pesquisar, é estudar, não é só a ideia em si, e não é só a ideia como ela nasceu. Muitas vezes a gente cria as ideias nascem como belas flores no jardim, mas a gente não percebe o quanto elas têm espinhos que podem machucar as pessoas. Então a gente vai lá e corta esses espinhos. E se toda a estrutura da rosa, toda a estrutura da planta, da flor for ofensiva para um determinado grupo, que se corte desde a raiz, né? Que se corte a ideia, refaça, reescreva. E a escrita é exatamente isso. É claro que eu não estou aqui falando dos aspectos mais técnicos, né? Como fazer bons diálogos, estruturar narrativa, desenvolvimento de personagens. Isso aí é algo que é inerente. Eu acredito que todos nós temos que pesquisar sim, temos que aprender. O editor vai lá e vai brigar conosco, vai dizer, olha, tá errado isso aqui, refaz, reescreve, ok, isso aí é objetivo, né? A leitura sensível, a preocupação com a representatividade de
pessoas vulneráveis, pessoas de minoria, ela é algo que é recente, mas que eu considero importantíssima. Já a técnica narrativa, isso é algo que está aí desde sempre e a gente não pode se afastar disso porque faz parte do ofício de escrita, né? Quais profissionais você contrata para fazer um livro? Hoje em dia, como eu já conheço pessoas que trabalham com cada uma das etapas de processo editorial, eu busco essas pessoas, né? Então, vamos lá. Eu preciso de alguém que vá editar o meu texto, que é diferente do editor de produção dentro de editoras. Ele vai pegar o meu texto, vai avaliar quais são os pontos fortes, os pontos fracos da narrativa e vai cortar cenas ou pedir para acrescentar cenas. Esse é o papel dele. Eu contrato também um preparador de texto. O preparador de texto ele está responsável por tornar a sua narrativa mais fluida. Existem algumas construções frasais que nós criamos, que às vezes não ficam muito fluidas, não ficam muito legíveis quando vamos ler. E o preparador de texto está lá para isso. Tem o revisor gramatical, que vai observar os últimos problemas de gramática, de coesão dentro da narrativa. Tem o diagramador de texto, que vai pegar o teu livro e vai colocá-lo dentro do formato da plataforma por onde tu vais publicar. Então, se for Kobo, se for Amazon, se for Apple Store, se for livro físico, ele vai estar lá responsável por deixar o teu livro pronto para sair. E, é claro, paralelamente tem o ilustrador de capa, se tiver ilustrador interno, eu também procuro, e todas essas pessoas estão dentro da comunidade literária. Quanto tempo leva para produzir um livro? Depende muito, porque depende do número de páginas da tua obra, depende do teu tempo para escrever, né? Então, assim, às vezes eu sento no final de semana e eu consigo terminar uma crônica de, sei lá, 50 páginas. Isso já seria o suficiente, na minha opinião, para publicá-la. Mas depende bastante da tua rotina, enfim. Essa parte de escrita depende muito. Agora, essas outras etapas de processo editorial também varia, mas aí tu pode negociar com as pessoas também. Então, por exemplo, capista sempre é paralelo. Eu sempre faço em paralelo, porque vai que muda algo na narrativa que eu preciso mudar na capa, mas leitor crítico, a depender do tamanho da obra, de 15 a 30 dias, preparador de texto de 15 a 20 dias, no máximo 25. Revisor gramatical é um pouquinho mais rápido, inclusive, normalmente comigo, né? Uma semana e meia. Diagramador, ainda não tive a oportunidade de saber quanto tempo demora mais ou menos, mas 2 semanas, eu diria. E, finalmente, a publicação na Amazon, pelo menos, que é onde eu tenho experiência, quando tu colocas teu livro para subir, sem pré-venda, sem nada, demora no máximo 48 horas, lá diz 72 horas, mas é no máximo 48. Então, é mais ou menos esse o período. Agora, de escrita, varia muito de pessoa a pessoa. Quais dicas você daria para quem está começando a escrever ou quer começar a carreira de escritor? A primeira dica é paciência. A segunda dica é resiliência. Eu acredito que são os dois elementos que produzem uma fórmula muito importante para a nossa saúde mental, primeiramente, porque nós estamos numa era tecnológica que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Eu quero publicar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser conhecido. Tudo isso são desejos normais, né, de qualquer autor. A gente quer que a nossa obra seja lida, tranquilamente normal. Mas a paciência e a resiliência são importantes porque é normal ouvir não, é normal criticarem sua obra, é normal ser rejeitado em editais, isso sempre vai acontecer, até autores que estão há muito tempo no mercado e já ganharam prêmios, etc., também passam por essa mesma circunstância. Mas dicas mais objetivas, né, que não tem muito a ver com você tentar produzir essas virtudes dentro de si, eu diria para pesquisar o mercado, conhecer as pessoas, ter acesso às pessoas. Eu estou aqui me disponibilizando para conversar com quem quiser. Existem outros autores no Twitter, basta seguir os booktubers, influencers de livros, incluindo livros independentes, e conhecer quais são as demandas no mercado, conhecer qual é o seu público também, isso é importante. Não estou dizendo aqui que você tem que escrever só para um nicho, mas procurar entender o que você recorrentemente escreve, e aí você vai saber qual é o seu grupo de leitores e buscar
entender como alcançá-los quando você eventualmente publicar. E é isso. Principal dica, né? Inclusive, aí dentro da paciência e da resiliência, escreva. Escreva. Muitas vezes a gente só fala sobre o mercado, a gente só fala sobre livro, a gente só fala sobre como publicar, a gente esquece de escrever. Eu vejo muitas pessoas reclamando disso. Escrevam, por favor, não deixem de escrever, vocês são escritores antes de tudo. Antes de marqueteiros, antes de diagramadores, enfim, vocês são escritores. Então, não deixem de escrever.